Bem, nós estamos recebendo hoje o historiador, advogado e também escritor, Adair Francisco Ecker, para nos contextualizar um pouquinho da história da Revolução Farroupilha, né, o porquê deste conflito e o que a gente está, então, celebrando durante essa semana. Né, Adair, o senhor colocava algumas questões históricas, inclusive da participação, né, do então distrito Jacuizinho, que era o que hoje nós temos como Carazinho, distrito de Cruz Alta, né, teve uma participação importante nesse conflito, não é? Teve. Na verdade, as lideranças farroupilhas do município de Cruz Alta eram daqui. Né? O Rodrigo Félix Martins, né, que é o conhecido como Alferes Rodrigo, o cunhado dele, o José Antônio de Quadros, capitão, e o genro do José Antônio, que era o João Floriano de Quadros, também capitão. E essas pessoas desenvolveram uma liderança muito grande naquele período do início do povoamento. Inclusive, o João Floriano, que era mais novo, acabou depois fazendo parte da Câmara Municipal de Passo Fundo, quando depois foi instalado o município, foi presidente da Câmara, né? E o José Antônio de Quadros e o Alferes Rodrigo foram iniciantes, foram pioneiros no município de Cruz Alta e depois no distrito, né, na freguesia de Passo Fundo, que praticamente ninguém fala da freguesia, né? Mas na época o local onde era estabelecida uma capela, né, tinha o mesmo status de distrito, né? Então a Passo Fundo foi distrito de Cruz Alta e nós pertencíamos ao território de Passo Fundo na época, né? Sim, perfeito. E agora o grande motivo, digamos assim, era o descontentamento, né, dos rio-grandenses com o governo federal, né, no caso o Império. Na verdade, eu não sei se reinício, né? A questão era administrativa inicialmente, né? Pelo abandono da província, né? Depois que Dom Pedro se afastou do Brasil, né? Que ele abdicou em 1831, o Brasil começou a ser governado por regentes, né? E esses regentes foram mais cruéis que o próprio imperador, em termos de indiferença a atender às aspirações do povo, principalmente o povo gaúcho, né, que nós era a última província do Império, né, e era do Império Brasileiro por desprendimento e iniciativa do povo e não pelo próprio Império, né, porque nós tivemos que pelear e muito com os castelhanos para conquistar esse território, né? Então, como nós tínhamos essa indiferença política, administrativa, e somando-se à questão econômica, né? Os prejuízos que os rio-grandenses tinham com relação ao que produziam aqui, né? Que na época produziam animais, né? Gado, cavalares, muares e charque, né? O nosso charque, nós pagávamos mais imposto que o charque argentino e uruguaio. Agora, não tem cabimento, né? Então o povo se indignava, né? Com essa tratativa que o Império nos dava, né? Sim, e o Bento Gonçalves, que é uma das figuras que a gente mais ouve falar da Revolução Farroupilha, né? Qual foi o papel dele nesse contexto todo? O Bento Gonçalves foi o líder da Revolução. Se não fosse o Bento Gonçalves, não tinha acontecido a Revolução. O Bento Gonçalves era comandante militar do Império na região de Jaguarão, na fronteira sul, né? Na divisa com o Uruguai lá, né? E ele foi doutrinado no movimento maçônico por um padre uruguaio, e começou a articular, então, a Revolução, depois que ele foi denunciado pelo Fernandes Braga, que era o presidente da província, que denunciou que o Bento Gonçalves era um revolucionário, queria apartar o Rio Grande do Sul do Brasil e tal.
E daí o Bento Gonçalves foi chamado na corte, no Rio de Janeiro, se justificou e foi inocentado, e inclusive teve um aumento do seu soldo militar, né? Soldo é o salário. E voltou para cá, mas ao chegar aqui, o Fernandes Braga, que era o presidente, tinha o destituído do cargo de comandante militar da fronteira. Foi a gota d'água. Aí ele começou a articular o movimento para iniciar a Revolução. Consta, né? Falam assim que a decisão da Revolução foi decidida dentro de uma loja maçônica. Né? Isso é a história que fala, né? E ali tinha vários líderes, né, que depois se destacaram durante a Revolução e guerra, né, que tiveram um envolvimento muito grande, né, durante esses episódios. Né. E, afinal de contas, os gaúchos venceram ou perderam a Revolução? Na verdade, a Dari, lendo e estudando a história, eu acho que nós perdemos. Porque, veja hoje, né? Traz aquele descontentamento de 20% de impostos que eles pagavam no charque, para os 40% que nós estamos pagando hoje, né, em todos os produtos, em média, né? Nós pagamos 40%, e ninguém reclama, ninguém reage, parece que está beleza. Eu acho que nós perdemos muito, né? E já imaginou, porque o Uruguai, por exemplo, é considerado a Suíça da América Latina, né? E é um país pequenininho, né? Então, se nós tivéssemos nos tornado independente e junto conosco a Santa Catarina, que era a província, a República Juliana, né? Nós estaríamos numa situação econômica e administrativa muito confortável, porque nós produzimos de tudo. E a questão assim hoje nós estamos sofrendo muito com relação à economia brasileira, à questão política administrativa brasileira, né? Então acho que o Rio Grande do Sul perdeu. E isso é interessante, Mara, que ninguém comenta, né? Parece que o que se transformou a Semana Farroupilha? Comemoração, acampamentos, churrascadas, cervejadas, e o sentido, né, por trás de tudo isso. Por trás de tudo, né, o que significou e o que significa. E inclusive as lideranças da época, né, o Bento Gonçalves foi o maior líder da Revolução. Ele, inclusive, teve um problema com um primo dele, o Onofre Pires, que chamou... Porque no final da Revolução, ali um pouco antes de acabar e fazerem o Tratado de Paz, havia uma dissidência dentro do movimento da Revolução. Havia os que queriam libertar os escravos e os que não queriam libertar os escravos. Havia uns desacertos, né? Antônio Vicente da Fontoura liderava o grupo que não queria libertar os escravos. Bento Gonçalves diz: nós prometemos que iríamos libertá-los e vamos libertá-los. E aquele desacerto foi levando até um determinado ponto que usaram o Onofre Pires para confrontar com o Bento. Porque o Onofre Pires tinha 44 anos, era um homem forte, sabe, um homem bem... atleta, né? E o Bento Gonçalves era estatura média, excelente espadachim, mas era considerado pelo Onofre Pires como um pigmeu. E daí ele chamou o Bento de uma série de pejorativos, né, que ofendeu a dignidade dele, e ele pediu se realmente era verdade, através de carta. E o outro confirmou, o Onofre confirmou, é verdade. Daí o Bento foi até o acampamento onde eles estavam. Não resta outra coisa nós tirarmos a dúvida num duelo à espada. E os dois se afastaram do acampamento, mais ou menos 1 quilômetro, onde ninguém via, né, o que estava acontecendo, e iniciaram o duelo, né. Aí o Bento feriu o
Onofre Pires 2 vezes, né? Feriu uma vez e se deu por satisfeito. Sim. Tirou sangue, né? Parece que naquela época... No Se momento, resolvia assim, né, as pendências. Mas o Onofre Pires não aceitou. Diz, não, um de nós tem que ficar aqui. E continuaram. Daí o Bento deu outro, como se diz assim, um pontaço de espada, né? No braço, feriu bastante. Daí começou a sair sangue, pararam de lutar. O Bento amarrou o braço do Onofre, que eram primos, né? Chegaram a esse ponto, né? E daí chamou o pessoal do acampamento, lá nas pontas, nas nascentes do rio Salandim, em Santana do Livramento, no Topador, ocorreu esse confronto. Aí eles o Bento chegou e se apresentou, né? Estava comandando o acampamento ali, o Canabarro, se apresentou para o Canabarro e quis entregar a espada. Aí o Canabarro disse, não, a tua espada não precisa entregar, a espada é tua, tu carrega. Né? E daí o Bento se desacorçou, sabe? Disse que o Onofre, 3 ou 4 dias depois, acabou falecendo, né? Deu gangrena no ferimento. E o Bento ficou muito traumatizado com isso e pediu o afastamento da presidência da província e do comando do Exército. Se afastou da Revolução. Aí o acerto de paz foi feito pelo Canabarro, que consta que o Canabarro... os militares não querem que a gente diga isso, né? Mas é a verdade, ele foi traidor no confronto de Porongos, né? E ficou com essa peixe até o fim da vida. Hoje ele carrega esse peso, né? Então a Revolução, ela tem os dois lados, Omar. Ela dentro do próprio grupo, isso acontece até nas entidades, né? Tem as pessoas que puxam para frente e outros estão puxando o freio de mão para a coisa não andar como deveria, né? Isso é normal. E na política, então, é de praxe. Salve-se quem puder, né? Senhor Dario, qual seria o conflito que o senhor elencaria como um dos principais ou um dos mais importantes dessa nossa revolução? Bom, na nossa região, assim, ocorreram 2 confrontos, né? Ocorreu a tomada de Passo Fundo pelos farroupilhas, né? Daqui de Carazinho, né? O Alfés Rodrigo, o José Antônio de Quadros e o João Floriano de Quadros lideravam, né? E eles tomaram o quartel de Passo Fundo e prenderam o Cabo Neves, que fugiu para Mato Castelhano, dá 30 quilômetros mais ou menos de Passo Fundo. Eles seguiram ele, prenderam e trouxeram até a comunidade de Passo Fundo, e porque o Cabo Neves ele tinha denunciado o Fagundes dos Reis, que também era farroupilha. Fagundes dos Reis leva o nome do CTG hoje. Sim. Escola também. E o Fagundes dos Reis era republicano, mas estava quieto, né? E o Cabo Neves denunciou ele teve que ir para o Rio de Janeiro, falar com o pessoal, se justificar e tal. Voltou e deu esse confronto. Daí o Fagundes dos Reis assumiu que ele era republicano mesmo e foi até aonde estava preso o Cabo Neves, e eles tomaram uma tropa de mula do Cabo Neves para indenização daquilo que ele tinha feito o Fagundes dos Reis sofrer, né? Diz, nós não vamos te fazer nada fisicamente, mas economicamente tu vai ter que pagar o que tu fez, né? Então tomaram as mulas do Cabo Neves. E esse foi um episódio, e tomaram o quartel, né? O quartel do Exército lá. Foi feia a coisa. Morreu republicano, um Quadros acabou morrendo, outros feriram, né? Também do lado imperial, acabaram vindo a óbito alguns, né? E foi um enfrentamento, inclusive esse registro está na história dos anais do Rio Grande do Sul, né? E o outro conflito que deu aqui na região mesmo foi o combate de Porongos. Eu não sei se tu quer que eu descreva o que aconteceu lá. Pode nos colocar, né, resumidamente, só para a gente ter uma ideia de como é que foi esse contexto. Os farroupilhas estavam reunidos na fazenda do Atanagildo,
para decidir o que eles iam fazer, né, em termos de qual era o projeto dos republicanos para a região, né. E daí, na manhã seguinte, o exército imperial estava estacionado no mato, próximo do Arroio Porongos, e atacou a fazenda, atacou os republicanos. Aí houve conflito, né? Foi um entreveiro feio, né? 600 imperiais e 500 farroupilha. Os farroupilha acabaram vencendo, né? E o Bento Manuel Ribeiro, que era o militar, era um coronel, né, do exército imperial, que uma hora estava do lado dos farroupilha, outra hora estava do lado dos imperiais. Naquele momento, ali naquela reunião, ele estava decidindo se incorporar ao exército dos farroupilhas, né? E então ele foi ferido, né, durante o combate. Foi ferido. E a filha do Atanagildo, ela, eu não lembro o nome dela agora, mas diz que ela, no meio do tiroteio, bala, né, ela corria para socorrer os feridos, no meio do entreveiro, né? Então, é uma página histórica importante, né? Depois, a Brigada Cruzaltense foi esperar os farroupilha que retornavam de Laguna, né? Lá em Curitibanos, né? Também os farroupilha não imaginavam que iam ser surpreendidos no mato, né? Porque naquela região lá tem bastante mato e tal, a estrada era pelo meio do mato. E os imperiais estavam de tocaia, como se diz, né? Então morreu muitos farroupilha naquele combate, que era comandado pelo Teixeira Nunes, né? Teixeira Nunes e o Garibaldi. Inclusive, foi presa a Anita Garibaldi nesse combate. Né? Depois ela acabou fugindo, né? Sim. E eu queria que o senhor explicasse também, Adarí, a diferença entre maragatos e chimangos, né? Esses termos que são tão populares, né, que as pessoas conhecem, mas às vezes não sabem a diferença de um para o outro, né? Na verdade, os farroupilhas de 35, eles eram de ideologia liberal. Os maragatos de 1893 a 1895, da Revolução Federalista, também eram de ideologia liberal. E nas revoluções, ambos usavam lenço vermelho, né? Tanto os de 35 como os de 95. Os de 23 também, maragatos, que na verdade eram partidos federalistas, né? Tanto de 93 como de 23. Ideologia mais liberal, né? Então usavam lenço vermelho. Os republicanos, os farroupilhas, era o exército imperial, né? Fardado como militar do exército. Os de 93 tinha militares que aderiram aos maragatos e tinha militares que eram republicanos. Isso quase ninguém fala, né? Mas havia muitos militares de carreira do exército imperial que aderiram aos maragatos. E esse pessoal normalmente usava um lenço vermelho. Os republicanos, né, tanto de 93 quanto de 23, os de 93 usavam lenço verde, que era o lenço positivista. Os republicanos tinham essa identidade com o movimento positivista de Augusto Conte. Usavam lenço verde. E também o traje militar, né? Era o lenço, o civil usava o lenço verde. Os militares era traje militar. E os de 23, os maragatos usavam lenço vermelho, e os republicanos usavam o lenço verde ou branco. Por quê? O branco, ele foi introduzido assim como insígnia do partido político liberal, republicano liberal,
pelo Flores da Cunha, que é o que emancipou Carazinho, né? Mas isso já em 1932. Até ali, então, depois os gaúchos se, vamos dizer assim, assumiram essa identidade, os maragatos usando o lenço vermelho e os republicanos usando o lenço branco, que eles diziam que era o lenço da paz. Muito bem. Adari, aproveitando a sua presença, né, a gente está no meio da Semana Farroupilha, todas as entidades com as suas programações, né? O senhor é patrão do Tropeiros de Carazinho e hoje à noite tem ronda lá no Recanto do Tropeiro. Exatamente. Então nós estamos convidando todos os associados e associadas para que compareçam na nossa ronda hoje à noite, onde nós vamos ter, evidentemente, uma palestra com a dona Mara, vai falar sobre o CMTG, né, que é a nossa presidente, a coordenadora do MTG, e o nosso capataz, o Sandro Silva, vai falar um pouco sobre o quadro de laçadores, do Pedro João da Silva, e sobre a nossa associação. E eu também vou procurar dar algumas informações sobre essa história que eu falei para ti aqui, né? Mais a nível regional aqui, né? Porque nós, infelizmente, né, não sei porquê, se sabe pouco da história dos farroupilhas aqui na região, né? Sim. Mas já havia povoamento e havia identidade política. Inclusive, Mara, eu queria aproveitar esse momento para dizer que tem um fato bem relevante, né? A Rua Bernardo Paz, que passa aqui do lado, né? Exatamente. A Rua Bernardo Paz leva o nome do Bernardo Paz de Proença, que morava no Arroio Erval, bem do lado do arroio era a sede da fazenda dele. E ele era imperial. Inclusive tem uma história bonita, né, que diz que o comandante de um grupo de militares passou pela fazenda dele, parou para descansar e tal, e se queixou muito das dificuldades que ele estava enfrentando para dar continuidade e enfrentamento aos farroupilhas, né? Não tinha dinheiro e tal. Diz que o Bernardo Paz adentrou no quarto da casa, foi lá, pegou um pacotinho de ouro, eles tinham moeda esterlina na época, né? Diz que pegou um maço de moeda, né? Um saquinho, diz, vou te dar esse dinheiro aqui para te enfrentar as tuas despesas e tal, né? E fez isso, né? Essa foi uma atitude daqueles que não ficam assim só no verbo, né? E o Alferes Rodrigo emprestou para a Revolução Farroupilha 500 moedas de prata. Que na época devia ser muito dinheiro. Era muito dinheiro. O Domingos José de Almeida, morava na região de Pelotas, né? Tinha charqueada lá e tal, era o ministro da Fazenda dos Farroupilhas. E daí ele pediu emprestado para o Alferes Rodrigo, aqui de Pinheiro Marcado, 500 moedas de prata para enfrentar as despesas Depois, no final, eles se acertaram, né? Sim. Mas também foi um gesto muito bonito, né? Não é aquela retórica só de eu sou do partido e tal, e defendo e tal, mas tem que mostrar, né, com atos e fatos. Sim, verdade. Adari, então, muito obrigado por ter vindo nos colocar um pouquinho de história, né, nos atualizar também, né, porque a história ela tem que ser preservada, né, porque se estamos hoje onde estamos é consequência, né, da história que passou e a gente precisa preservar e sempre estar contando. O que eu observo é o seguinte, que a história ela é cíclica, né? É cíclica, e nós temos que estar permanentemente alertas que a nossa liberdade é o nosso bem maior, né? É verdade. O direito de ir e vir, de ir e voltar, é sagrado, né? Então essa gente do passado que já defendeu isso merece muito o nosso respeito. E eu agradeço pela oportunidade de poder traduzir o sentimento em palavras, né? Agradecendo a esses homens que deram essa contribuição, né? Sim.
Muito bem, então hoje a gente fica por aqui, amanhã a gente retorna com um novo programa. Hoje então falamos com o historiador, advogado e escritor Dari Francisco Ecker. Até mais. Até mais.